Bom dia e que sua vitória comece agora. Em nome de Jesus, o sol ainda não nasceu, mas uma luz diferente já começa a brilhar no coração daqueles que compreendem o poder sagrado do amanhecer. Enquanto a cidade dorme, uma voz se levanta para declarar as promessas eternas. São os decretos matinais, uma prática antiga como a fé, mas tão atual quanto as necessidades de hoje. A Bíblia conta que os grandes homens e mulheres de Deus sempre começavam o dia em sua presença. Davi, o rei poeta, escreveu: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei." Salmo 5:3. Jesus, o mestre por excelência, buscava solidão nas primeiras horas do dia para orar. Marcos 1:35. E foi nesse tempo sagrado que muitos milagres começaram. Pela autoridade da palavra que diz: "Eu, a sabedoria, habito com a prudência." Provérbios 8:12. Hoje toda decisão, toda escolha, toda palavra é guiada pelo Espírito Santo. Nenhum erro tem lugar neste dia, porque a mente de Cristo opera plenamente. Amém? Isaías 54:17 é ativado agora sobre esta vida. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso inclui acidentes, doenças, ataques financeiros e toda maldição hereditária. O sangue de Jesus forma um escudo invisível, mas poderoso ao redor de todos os que creem. Amém. O favor de Deus não é privilégio de alguns, mas herança dos filhos. Como está escrito: "Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens." Provérbios 3:4. Portas fechadas se abrem, relacionamentos difíceis se transformam, o impossível se torna realidade quando declarado com fé. Amém. Este corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Cada órgão, cada célula funciona na perfeição divina. A saúde plena não é apenas promessa, mas realidade para quem crê e declara. Até a mente e as emoções são curadas pela paz, que excede todo entendimento. Amém. As finanças não governam esta vida, a fé sim. "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Filipenses 4:19. Dívidas são canceladas, oportunidades surgem, a criatividade divina se manifesta em soluções sobrenaturais. Amém. Hoje não é um dia comum, é dia de vitórias, de conquistas, de milagres. Em nome de Jesus, toda maldição é quebrada, toda bênção é liberada e o impossível se torna possível. Amém e amém. Graças a Deus. Estes decretos não são palavras vazias, mas sementes de fé. Quem os planta de manhã, colhe ao longo do dia. A recomendação é simples: acordar 15 minutos mais cedo, declarar com convicção e observar como Deus age poderosamente. Esta não é uma fórmula mágica, mas um exercício de fé. Os resultados podem ser imediatos ou podem exigir persistência. O importante é nunca desistir, porque aquele que começou a boa obra a completará. Inscreva no canal para mais fé, bênçãos e armas espirituais. Bom dia e que sua vitória comece agora. Deus abençoe. Vamos repetir. Mentalize, concentre-se, feche os olhos, entenda e sinta a palavra. Em nome de Jesus, o sol ainda não nasceu, mas uma luz diferente já começa a brilhar no coração daqueles que compreendem o poder sagrado do amanhecer. Enquanto a cidade dorme, uma voz se levanta para declarar as promessas eternas. São os decretos matinais, uma prática antiga como a fé, mas tão atual quanto as necessidades de hoje. A Bíblia conta que os grandes homens e mulheres de Deus sempre começavam o dia em sua presença. Davi, o rei poeta, escreveu: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei." Salmo 5:3. Jesus, o mestre por excelência, buscava solidão nas primeiras horas do dia para orar. Marcos 1:35. E foi nesse tempo sagrado que muitos milagres começaram. Pela autoridade da palavra que diz: "Eu, a sabedoria, habito com a prudência." Provérbios 8:12. Hoje toda decisão, toda escolha, toda palavra é guiada pelo Espírito Santo. Nenhum erro tem lugar neste dia, porque a mente de Cristo opera plenamente. Amém.
Isaías 54:17 é ativado agora sobre esta vida. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso inclui acidentes, doenças, ataques financeiros e toda maldição hereditária. O sangue de Jesus forma um escudo invisível, mas poderoso ao redor de todos os que creem. Amém. O favor de Deus não é privilégio de alguns, mas herança dos filhos. Como está escrito, acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Provérbios 3:4. Portas fechadas se abrem, relacionamentos difíceis se transformam, o impossível se torna realidade quando declarado com fé. Amém. Este corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Cada órgão, cada célula funciona na perfeição divina. A saúde plena não é apenas promessa, mas realidade para quem crê e declara. Até a mente e as emoções são curadas pela paz, que excede todo entendimento. Amém. As finanças não governam esta vida, a fé sim. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Dívidas são canceladas, oportunidades surgem, a criatividade divina se manifesta em soluções sobrenaturais. Amém. Hoje não é um dia comum, é dia de vitórias, de conquistas, de milagres. Em nome de Jesus, toda maldição é quebrada, toda bênção é liberada e o impossível se torna possível. Amém e amém. Graças a Deus. Estes decretos não são palavras vazias, mas sementes de fé. Quem os planta de manhã, colhe ao longo do dia. A recomendação é simples: acordar 15 minutos mais cedo, declarar com convicção e observar como Deus age poderosamente. Esta não é uma fórmula mágica, mas um exercício de fé. Os resultados podem ser imediatos ou podem exigir persistência. O importante é nunca desistir, porque aquele que começou a boa obra a completará. Inscreva no canal para mais fé, bênçãos e armas espirituais. Bom dia e que sua vitória comece agora. Deus abençoe. Vamos repetir. Mentalize, concentre-se, feche os olhos, entenda e sinta a palavra. Em nome de Jesus, o sol ainda não nasceu, mas uma luz diferente já começa a brilhar no coração daqueles que compreendem o poder sagrado do amanhecer. Enquanto a cidade dorme, uma voz se levanta para declarar as promessas eternas. São os decretos matinais, uma prática antiga como a fé, mas tão atual quanto as necessidades de hoje. A Bíblia conta que os grandes homens e mulheres de Deus sempre começavam o dia em sua presença. Davi, o rei poeta, escreveu: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5:3. Jesus, o mestre por excelência, buscava solidão nas primeiras horas do dia para orar. Marcos 1:35. E foi nesse tempo sagrado que muitos milagres começaram. Pela autoridade da palavra que diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Provérbios 8:12. Hoje toda decisão, toda escolha, toda palavra é guiada pelo Espírito Santo. Nenhum erro tem lugar neste dia, porque a mente de Cristo opera plenamente. Amém. Isaías 54:17 é ativado agora sobre esta vida. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso inclui acidentes, doenças, ataques financeiros e toda maldição hereditária. O sangue de Jesus forma um escudo invisível, mas poderoso ao redor de todos os que creem. Amém. O favor de Deus não é privilégio de alguns, mas herança dos filhos. Como está escrito, acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Provérbios 3:4. Portas fechadas se abrem, relacionamentos difíceis se transformam, o impossível se torna realidade quando declarado com fé. Amém. Este corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Cada órgão, cada célula funciona na perfeição divina. A saúde plena não é apenas promessa, mas realidade para quem crê e declara. Até a mente e as emoções são curadas pela paz, que excede todo entendimento. Amém. As finanças não governam esta vida, a fé sim. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Dívidas são canceladas, oportunidades surgem, a criatividade divina se manifesta em soluções sobrenaturais. Amém. Hoje
Não é um dia comum, é dia de vitórias, de conquistas, de milagres. Em nome de Jesus, toda maldição é quebrada, toda bênção é liberada e o impossível se torna possível. Amém e amém. Graças a Deus. Estes decretos não são palavras vazias, mas sementes de fé. Quem os planta de manhã, colhe ao longo do dia. A recomendação é simples: acordar 15 minutos mais cedo, declarar com convicção e observar como Deus age poderosamente. Esta não é uma fórmula mágica, mas um exercício de fé. Os resultados podem ser imediatos ou podem exigir persistência. O importante é nunca desistir, porque aquele que começou a boa obra a completará. Inscreva no canal para mais fé, bênçãos e armas espirituais. Bom dia e que sua vitória comece agora. Deus abençoe.